E aí pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente começa aí nosso terceiro aula, né, da saga aí da jornada, né, do trader iniciante. E agora, pessoal, a gente começa a falar um pouco mais, né, sobre gráficos em si, né, sobre como identificar alguns pontos cruciais para que você consiga ter resultado no mercado, tá? Só deixando aqui também claro, pessoal, que o objetivo, tá, dessa saga, dessa jornada aqui é ser, pessoal, o mais breve e direto possível, tá? Por quê? Porque de vídeos, assim, repleto de conteúdo, digamos assim, enchendo linguiça, o YouTube tá cheio, tá? Então, o meu foco aqui é fazer a pessoa ali, em 20, 30 minutos, ela captar a ideia que eu tenho para passar, tá? Eu não gosto de ficar enrolando, né, para deixar o vídeo grande. Eu acho que isso é até ruim, porque muitas pessoas, né, até perdem o interesse, tá? Então, eu sou bem direto ao ponto. Eu prezo muito isso, principalmente nos meus treinamentos também, tá? E hoje a gente vai falar sobre suporte e resistência, é isso mesmo. Se você está chegando aqui e está vendo esse vídeo e você não acompanhou a saga desde o início, tá? A primeira aula, a segunda, eu vou deixar um cardzinho, tá? Passando aí em cima para você clicar e para você assistir às aulas anteriores, tá? Porque é de suma importância, tá? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algo que é crucial dentro do mercado, é algo extremamente importante para que a gente consiga de fato pegar boas operações, né, fazer a coisa da forma certa, tá? Que são nada mais, nada menos do que os suportes e as resistências. É um nome muito conhecido, a maioria das pessoas conhece, né? Mas vamos entender primeiro o que é de fato, né? Por mais simples que seja, depois a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso, tá? Então, pessoal, basicamente suporte e resistência eu chamo elas de regiões de interesse, tá? Então, eu tenho um suporte aqui, por exemplo, eu tenho uma resistência aqui. Essas zonas aqui, pessoal, são zonas de interesse do preço, que ora, ali no passado, o mercado sentiu um interesse aqui nessa ponta e começou a comprar e o mercado subiu, tá? E uma resistência, o mercado no passado sentiu um interesse em venda nessa região, né? E o preço voltando nessa região, tem-se novamente possibilidade de haver um interesse vendedor. Então, por isso, né, que nos suportes nós temos aí a tendência a buscar por compras, tá? E nas resistências nós temos a tendência de buscar por venda. Mas muita gente peca nisso e diz que suporte e resistência não funciona. Ah, isso não funciona porque faz da forma errada, tá? Então vamos lá, mostrando aqui para vocês, tá, de forma simples, para a gente entender, né, um suporte. Então percebam, por exemplo, que o mercado ele cai, tá, ele sente essa região aqui e corrige, tá? Então aqui sabemos que houve um interesse anterior do preço nessa região, um suporte jogou o preço para cima. O que a gente sabe que pode acontecer? Sabemos que o preço voltando nessa região pode haver um interesse de novo. E percebam no que eu estou falando, pode ser que haja interesse. E muitas pessoas, elas entendem como, testou esse ponto, vai haver um interesse, aí eu vou operar. E aí está o problema, né? Mais à frente eu vou falar isso mais a fundo com vocês. Então o problema é a pessoa achar que porque tem um suporte ou que porque tem uma resistência, o preço vai bater naquela região e vai segurar, mas não é bem assim, pessoal. Na verdade, o buraco ele é mais embaixo, né? O mercado ele não é tão simples dessa forma. Vamos identificar a resistência. Ó, um exemplo simples. O preço testa essa região, segura, começa a cair. Lá na frente, se ele voltar, pode ser que haja interesse nessa região. E aí a gente precisa avaliar. A gente vê aqui na frente que o mercado ele até briga um pouco mais, né? Novamente, ó, o preço bate, resistência. Lá na frente pode ser que haja interesse. Vamos ver, o preço chegou lá na frente aqui, ó, segura, né? E abre com um gap de baixa, tá? Então, pessoal, suportes e resistências, nós precisamos ter eles no nosso gráfico, tá? A gente só consegue operar de fato sabendo quais são os pontos de interesse do gráfico, né? Porque se eu chego aqui, por exemplo, como está o mercado aqui, ó, eu cheguei, né, tô sem nenhum ponto. Eu consigo visualizar que o mercado ele é altista, beleza. Mas eu preciso saber, pessoal, aonde existem zonas de interesse do preço para que eu possa trabalhar, né, para que eu possa pensar em compra. Pô, é um topo anterior que a gente vai ver isso, né? Pô, é um suporte aqui desse ponto, é esse, enfim, a gente tem que avaliar isso para decidir se a gente entra ou não numa operação, tá? Uma coisa muito simples sobre suporte e resistência, que eu vejo até pessoas que operam há muito tempo e elas negligenciam isso, tá?
é o que chamamos de teoria da bipolaridade, tá certo? O que é isso, Arthur? Teoria da bipolaridade. Nada mais é, pessoal, de que uma resistência rompida, ela passa a ser um suporte. Então o mercado testando essa região, o que era resistência vira suporte. Bem simples. Ou eu tenho um suporte, o preço rompeu, vem testar essa região. O que era para ser um suporte, rompeu, vira uma resistência. E a gente usa muito isso aqui no dia a dia. Pelo menos eu, tá? No meu operacional, eu uso bastante, tá? E suporte e resistência, pessoal, nós vamos ter eles em todos os tempos gráficos. Você vai ter ele no gráfico de 1 minuto, de 2 minutos, 3, 4, 10, 20, no que você quiser você vai ter suporte e resistência. Mas aqui eu já passo uma dica para vocês. Suportes, pessoal, de gráficos menores, né, resistências de gráficos menores, a gente tem que tomar cuidado porque podem ser bem falhos, tá? Por isso que, principalmente no meu treinamento, eu ensino as pessoas a analisar os suportes e resistências até mesmo em gráficos maiores, tá? Porque tem uma confiabilidade muito maior, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um gráfico de 5 minutos. Se a gente bate o olho aqui, nós vemos que aqui é uma resistência, correto? Era a máxima do dia. A gente vê que aqui era um topo, ele rompeu, virou um suporte, mas o mercado não segura. Depois nós tínhamos esse outro topo, o mercado também não segura. E aí ele está caindo, aí às vezes a pessoa pode bater o olho e falar assim, ah, tem um suporte aqui. Correto? É verdade isso, tem um suporte aqui. Porém, pessoal, esses pontos intermediários, tá? Principalmente ali gráficos pequenos, porque a gente está falando aqui de um gráfico de 5 minutos. São suportes ou resistências, né, que tendem a falhar bastante. Agora, quando a gente está falando de um extremo, de uma máxima, por exemplo, ou um topo rompido, que acabou de ser rompido, o mercado testando ele, né? Ou de uma mínima, o mercado vem fazer ali um teste de mínima, aí beleza. Agora esses pontos intermediários aqui, eles são mais fracos, aí começa o erro, né? Uma sucessão de erros. As pessoas consideram todos os pontos porque a pessoa entende, tá? Resistência onde o preço bate, sente muita defesa, né? E começa a cair. Suporte onde bate começa a subir. Daí o que a pessoa faz? Sai marcando tudo quanto é tipo de suporte que ela vê. Ah, aqui tem suporte, aqui, e a pessoa quer operar nesse. Primeiro, provavelmente está marcando pontos intermediários, tá? Que o preço não respeita muito, tá? Eu considero fraco. E segundo, pessoal, principal erro, a pessoa acha que suporte e resistência é bateu, comprou, bateu, vendeu. E, pessoal, isso é completamente errado. Inclusive nessa jornada, tem algumas aulas aí mais à frente que a gente vai falar sobre contexto, né? Um pouquinho mais sobre contextualização. E a gente entende, pessoal, que o mercado, quando ele chega numa região, ele precisa mostrar interesse. Vocês lembram da aula de candlesticks que a gente teve, né, ontem? E onde eu abordei ali sobre padrões de rejeição? O problema da maioria das pessoas, primeiro ela está usando um ponto intermediário. Então eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa está com esse suporte aqui. Ah, aqui é um suporte, beleza, é um suporte mesmo, né? Porém o nível de força dele não é dos melhores. E aí a pessoa pensa, bateu aqui eu compro. Aí a pessoa vem, pregou uma ordem aqui, pá, solta uma ordem de compra. Aí o mercado bate aqui nessa região e rompe. Aí a pessoa fala, ah lá, tá vendo? Suporte e resistência na maioria das vezes não funciona. Por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa ela faz de forma errada. A gente precisa, pessoal, esperar o mercado chegar na região, tá? Ali daquele ponto de parado, para a gente decidir, né, se vai entrar no trade ou não. Através do quê? Do interesse, das rejeições, né, dos pavis. Quanto mais rejeição, pessoal, quanto mais pavio, melhor vai ser isso para a gente, tá? Porque mostra que ali tem interesse. Né? Não adianta nada o mercado bater numa região, ele vem direto, ele pode romper aquilo, pessoal, com uma facilidade absurda. Ele precisa testar a região e mostrar que tem interesse através dos candles. Por isso que eu gravei a aula de candle primeiro, para a gente entender a relevância que o candle tem, né? E a gente vai formando um quebra-cabeça. Eu sempre falo nos meus treinamentos que o mercado, pessoal, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai unindo as partes. A gente pega candle, a gente pega suporte e resistência, a gente pega contexto, que a gente vai ver mais à frente, para tentar deixar a nossa tomada de posição mais assertiva. Agora, pessoal, vamos voltar no suporte e resistência. Outra coisa que eu vejo que as pessoas, né, fazem de forma um tanto quanto errada. Por exemplo, deixa eu apagar esses estudos aqui. A pessoa, ela tem então uma resistência aqui. Ela bate o olho e fala, tá, isso aqui é uma resistência. Correto, é uma resistência mesmo. E aí, pessoal, a pessoa marca uma linha ali onde eu marquei, ó. Aí tem um suporte aqui, ela marca uma linha aqui onde eu marquei, ó, nesse ponto. Tem outro suporte aqui, uma linhazinha.
Qual que é o problema disso aqui, pessoal? A pessoa ela só opera se o preço bater, né? Se testar essa linha. E entendo, outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo errado, tá? Suporte e resistência, pessoal, não é um ponto, uma linha exata. É no 116,595. Não, pessoal. Suporte e resistência são regiões, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse topo aqui, eu vou ter então uma região, deixa eu pegar aqui, ó, um retângulo. Então eu vou ter aqui uma região de resistência, ó. Eu tenho o meu suporte, eu vou ter uma região de suporte. E não, pessoal, ficar trabalhando com linhas. Porque isso limita muito, muito mesmo a pessoa. Porque às vezes no mercado, por exemplo, ele está testando um topo aqui. Aí ele sobe, aí ele está testando aqui, ó, já começa a rejeitar, mostrar a rejeição. Aí a pessoa fala, nossa, o mercado não está testando a resistência. Como não está? Olha aqui, ó. Olha como nós temos toda uma região. E digo mais, pessoal. Às vezes o mercado, né, de tão forte que está aquela região, ele não chega nem próximo a ela. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui para vocês, né, falando dessa região. Às vezes ele chega aqui, ó, por exemplo, ó, chega nessa região aqui e afasta, né, volta a cair. Por quê? Porque é região. Então, se você colocar a linha, você vai se limitar, tá? Vai se limitar muito. E eu, pessoal, basicamente, né, gosto de avaliar suportes e resistências pela relevância que ele tem. E para você que é iniciante, eu quero te passar uma dica aqui que pode te ajudar bastante, tá? Para você fazer as suas marcações. Nós temos aqui, pessoal, o gráfico de candles, tá? E nós temos gráfico de linha também, que é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, pessoal, para você que é iniciante, ele facilita muito a sua vida de identificar os pontos de suporte e resistência mais visíveis. Vocês estão vendo que aqui a gente consegue visualizar com clareza uma resistência? Porque às vezes, pessoal, o iniciante que está aqui no gráfico de candle, ele sente dificuldade, né, de olhar esses pontos menorzinho aqui. Pô, será que isso aqui é legal? Será que não é? Então, pessoal, eu dou a dica para vocês jogar no gráfico de linha, né? Então aqui você já consegue ver com muito mais clareza, ó, fundo, topo, ó, topo aqui, fundo, tá vendo? Ó, fundo aqui. Então fica muito mais claro, ó, topo. Isso aqui pode te ajudar muito, né, no entendimento e na localização de suportes e resistências. Porque eu sei que no início é mais difícil mesmo. Porque assim, pessoal, suporte e resistência, a gente não vai sair marcando qualquer coisa. Vou marcar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é assim. Nós temos que procurar, pessoal, aqueles pontos mais relevantes. E nisso, o gráfico aqui de linha, ele ajuda muito, ó. Ele ajuda muito. Vamos pegar dias anteriores. Olha como fica bem marcado, ó, as regiões, ó. Fundo, topo, ó, fundo aqui, topo, tá vendo? Fica muito mais visível. E às vezes a pessoa joga aqui no gráfico de candle, principalmente num cenário com muito pavio, a pessoa fica perdida aonde que ela vai considerar. E aí a partir do momento que você identificou aquele ponto ali no gráfico de linhas, né, você joga para o gráfico de candles, né, e posteriormente você vai lá e marca as suas regiões, né, isso vai te ajudar muito. E aí, pessoal, a partir do momento que você tem ali o seu suporte e a sua resistência, você tem que unir isso, pessoal, com contexto, tá? Vou dar um exemplo. Mais à frente, né, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre tendências. Mas já adianto para vocês, né, o mercado ele sobe, ele cai ou ele anda de lado. Vamos pegar um cenário, por exemplo, que o mercado ele está caindo, ele está numa tendência de baixa, tá? E aí você fala, não, aprendi a marcar suporte e resistência. Tá cheio de suporte aqui, ó. Tá lotado de suporte porque você viu que era pontos importantes. E aí o que você começa a fazer? Bateu no suporte, o Arthur falou que o preço tende a subir, eu vou comprar. Aí o que acontece? Você compra justamente na perna de correção, o mercado rompe. Ele está buscando outro, vou comprar, rompe. E aí você vira o que chamamos no mercado de caçador de fundo ou caçador de topo. Que é aquela pessoa que ela fica o tempo todo, por exemplo, enquanto o preço está caindo, caçando o fundo, né? na expectativa de acertar aquele fundo e pegar, por exemplo, um movimento de correção. Mas isso vai totalmente contra contexto, tá? Isso vai totalmente contra a lógica do preço.
Nós precisamos sempre o quê? Usar os suportes e resistências a nosso favor. Então, se o preço está caindo, eu vou procurar por oportunidades nas resistências. Se o preço está subindo, eu vou buscar por oportunidade nos suportes e não o contrário. Senão, o que vai acontecer? Você vai ali pegar um dia onde o mercado, por exemplo, subiu, sei lá, 2, 3 mil pontos e você ficou o dia inteiro procurando venda e fechou o dia mega estopado. Olha que problema. O preço andou 2, 3 mil pontos e você estopou. Por quê? Porque ficou caçando o tempo todo o topo e o fundo. Né? E suporte, pessoal, tem que estar sempre alinhado com o contexto. Por qual que é, ou a resistência no caso. Qual que é a tendência? Qual que é a força do dia? Não, é força compradora. Beleza, então eu vou procurar por compra. Qual que é a tendência do dia? Não, é pressão vendedora, então eu vou procurar por venda. Isso aqui, pessoal, é justamente para você iniciante, porque a maioria dos iniciantes, não sei o que acontece, mas a galera só quer operar contra a tendência. Entendo, pessoal, contra a tendência é um risco maior que você toma e primeiro você precisa dominar os movimentos a favor da tendência. Primeiro você precisa tentar seguir o preço. Né? A chance de você conseguir ganhar seguindo o preço é muito maior. Porque percebam quando o mercado está em tendência, ele anda muito. Ó, movimento de alta. Vamos pegar aqui ó, as pernas de alta. Ele faz um movimento de quase 700 e cai 200. Depois faz um movimento aqui de 650, cai 150. Outro movimento de 300, aqui ele cai 330. Outro movimento de alta aqui de 500, aí ele cai 350. Outro de alta. Vocês estão vendo que o movimento de alta ele tende a ser sempre mais forte. Por isso, né, que a gente precisa dominar. Né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês num cenário como esse aqui. Imaginem o preço subindo, explodindo. Aí você fala, eu tenho uma resistência aqui que eu aprendi a marcar, tá, de algum ponto. Aí vamos supor que você tinha, né, uma resistência aí. E aí você olha e fala, pô, o mercado bateu ali, eu vou vender então, porque é resistência. O que você está fazendo? Você está caçando o topo, porque o mercado está no movimento altista. Daí o que o preço faz? Ó? Vem, te estopa e continua o movimento de alta. Né? Então por isso que eu falo, pô, então você está aí numa pressão compradora, o que você vai fazer? Ao invés de você ficar procurando vender nas resistências, que tal você esperar o mercado corrigir em um suporte? Que tal esperar ele vir nesse suporte aqui, por exemplo, mostrar interesse, né? Ou se você tiver um outro abaixo, que seja, vai depender dos pontos que a gente tenha, né? Naquela situação. Que tal tentar trabalhar a favor? Porque a chance de eu conseguir acertar, né? Porque o movimento ele já está acontecendo, a gente só quer participar dele. Agora, quando a gente vai contra o movimento, tem possibilidade de ir contra? Tem, pessoal, mas tem que ter conhecimento, tem que entender o que está fazendo. Por que eu estou indo contra? A gente tem que ter os critérios muito bem definidos. Eu opero contra a tendência? Opero. Só que eu sei os momentos de me posicionar e eu sei os riscos que eu corro também. O problema é igual eu falei, eu não sei o que acontece, pessoal, mas a maioria das pessoas que está começando no mercado é só contra a tendência que a galera quer trabalhar. É só contra a tendência. E entendo, pessoal, o suporte e resistência deve fazer parte da sua rotina operacional. É algo que eu foco muito, principalmente nos meus treinamentos, de falar para as pessoas, né, treinar essa questão de marcação. Porque o preço ele busca regiões de interesse e suportes e resistências são regiões de interesse. E, pessoal, como eu falei lá atrás, eu não acho tão interessante nós marcarmos, né, esses pontos aí de gráficos menores, porque eu gosto sempre de fazer uma comparação. A gente teve a aula de candlestick. Entendam o seguinte, pessoal, quando nós falamos de candlesticks de períodos maiores, eu vou fazer uma comparação para vocês verem. A relevância, a confiabilidade dele é como se fosse um pronunciamento, tá, do presidente da República. Ele está falando que vai acontecer alguma coisa. E nos gráficos menores, por exemplo, vamos pegar um gráfico de 1 minuto. É como se fosse um vizinho seu falando que vai acontecer alguma coisa no Brasil. Entende que a confiabilidade é muito menor? Se eu subo um pouco, sei lá, vou para uns 5, 10 minutos, aí a confiabilidade já passa para um deputado, né, ou para um ministro falando alguma coisa. Percebe que já tem um pouco mais de confiabilidade no que ele fala? Mas o tempo gráfico maior, ele sempre vai te trazer mais confiabilidade na leitura. E aí eu trago esse exemplo para cá. Por isso que eu falo que gráficos pequenos, gráficos menores, fazer marcação de suporte e resistência tende a ser pouco efetivo, tá? Tende a ser pouco efetivo porque tem muito ruído esses gráficos, né? Tem informações ali que são apenas ruídos, não são informações de fato relevantes, entende? Então a gente tem que tomar cuidado
Principalmente você que opera 1 minuto. Olha o tanto de suporte e resistência que tem. Eu posso marcar uma pancada. Ó, resistência, suporte, resistência ali em cima, resistência aqui, resistência, suporte. Tá vendo, pessoal? O tanto que você tem. Olha para vocês verem agora. Se eu aumento esse tempo gráfico, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Vamos jogar num 15 minutos, que já fica legal. Olha como mudou, pessoal. Olha agora, deixa eu apagar esses estudos. Olha como eu tenho resistência e esse suporte. Olha como mudou, pessoal. Vocês estão vendo? Por isso que eu falo para vocês que marcar em tempos gráficos menores, né, a gente tem um risco maior de estar marcando pontos muito fracos, tá? E isso acontece bastante. Então por isso que eu digo para vocês, tomem um pouco de cuidado, tá? De ficar fazendo a marcação. Mas o que eu estou passando aqui para vocês serve em qualquer tempo gráfico. Por exemplo, aqui tem um suporte, correto? Lembra que eu falei para vocês não marcar a linha? Beleza, então qual que é a região? Região de suporte, ó. Essa aqui, ponto. Suporte. Você tem uma resistência ali em cima, não tem? Vai deixar a linha marcada? Não. O que a gente tem? Região. Pega aqui, ó. Marca ali, ponto. Percebam, pessoal, que é a mesma coisa. Vamos jogar, sei lá, vamos lá no gráfico do 1 minuto. Vamos pegar 1 minuto. Ó, você tem a resistência ali, não tem? O que você vai fazer? Vai marcar a linha? Não. Você vai marcar o quê? Região, ó. Pronto, ó. Região de resistência. Beleza. Vamos pegar outro. Tem um suporte aqui. Você vai marcar a linha? Não. Você vai marcar o quê? Região. Por quê? Porque suporte e resistência é sempre região, né? E se você trabalhar com linha, você fica muito limitado. Porque o preço vai ter que testar lá aquela mínima. O preço vai ter que bater lá naquela mínima, lá naquela linha minha, para que eu entre. Né? Igual deu o exemplo aqui, ó. Tem um suporte aqui, ele tem que bater aqui nessa linha. Mas às vezes, pessoal, ele vem e segura na região aqui, ó. Segura na região, né? Mostra interesse através dos gatilhos e faz um movimento de alta. Então, tomem sempre cuidado. E aí, pessoal, os suportes e as resistências, outra coisa que eu quero salientar aqui com vocês. Não existe um prazo para marcar eles, tá certo? Porque tem pessoas, né, que às vezes pensam o seguinte: eu devo marcar suporte e resistência aqui pertinho, ou esse aqui mais atrás, ou aquele ali mais atrás. Tempo pouco importa, vai pela relevância. Como eu falei para vocês, está com dificuldade de ver aqueles pontos mais claros, você vai jogar aqui para o gráfico de linha. Às vezes você pode estar marcando, por exemplo, uma resistência de 2, 3 dias anterior, de uma semana atrás, sei lá, de um mês, de um ano atrás, depende de onde o preço vai estar, entende? Então não tem esse negócio também, porque tem pessoas que acham, tá muito antigo esse aí, então o preço não vai segurar não. Entendo, vamos entender a lógica agora, tá? Só para eu poder concluir. A lógica de suporte e resistência, pessoal, não é fazer você operar, tá? Não é bateu, comprou, bateu, vendeu. A lógica é te mostrar, por exemplo, que neste ponto aqui, ó, vamos pegar o exemplo aqui embaixo, vamos deixar aqui e vamos pegar o exemplo aqui em cima, ó, dessa resistência. A lógica, pessoal, é me mostrar que neste ponto aqui houve um interesse. E eu sei que pode haver um novo interesse nesse ponto. Só que o que tem que acontecer? O mercado ele tem que voltar lá na região e me mostrar esse interesse. Não quer dizer que teve um interesse e vai ter de novo, porque às vezes o mercado ele rompe a região. Por isso, pessoal, que muita gente faz errado, opera errado suporte e resistência. Porque segurou aqui, ele bater aqui, ele vai segurar de novo. Não, muitas vezes ele vem para romper. Ele dá uma pancada para cima e rompe e vai embora. Então, nós devemos conciliar o suporte e resistência com os candlesticks, que eu falei ontem, né, na nossa última aula que a gente teve aí ontem. Eu falei sobre entender, visualizar a força, a rejeição, os interesses do preço. E é isso que eu quero que vocês analisem. Pô, você aprendeu a marcar suporte e resistência, mas não é bateu, comprou e bateu, vendeu. Você vai aguardar o mercado trabalhar na região, ele mostrar se tem interesse. Pô, vai chegar ali, será que vai rejeitar? Será que vai começar a mostrar briga? Porque se ele bater e simplesmente romper, aí o que vocês lembram que eu falei? Se ele não respeitou, beleza, eu vou a favor do movimento, ó. Seguindo sempre o quê? Tendência, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá certo? Bom, pessoal, era isso, tá, que eu queria falar. Suporte e resistência é algo simples, mas extremamente importante. Então treine, pessoal, essas marcações, tá? Pega dias anteriores aí e treina ali a sua visão, né, de visualizar os pontos, tá? Lembrando, cuidado com gráficos menores, né, para você fazer isso. Eu gosto sempre de visualizar gráficos maiores, que eu acho que eles são mais confiáveis, tá, pra gente poder marcar. Mas treine.
tudo é treino, pessoal, né? No início fica mais difícil de conseguir visualizar, mas daqui a pouco com a leitura ela ficando mais ajustada, né? De você olhando o gráfico todos os dias, buscando a mesma coisa, você consegue ter uma clareza muito maior, tá? Nas marcações de suporte e resistência. E, mais uma vez, para isso aqui ficar muito fixado na cabeça de vocês, suporte e resistência não é bateu, comprou, bateu, vendeu, tá? É tudo uma união. Isso aqui ele vai te dar amparo para você pensar numa operação, certo? É isso, pessoal. Tamo junto. Valeu quem tá acompanhando, né, essa jornada. Amanhã, novamente, nós temos mais uma aula, tá? E eu espero todos vocês aqui. Fechou? Tamo junto. Valeu!